Teve um vídeo que vazou, né? Vazou não, mas que saiu publicado essa semana que deixou muita gente chocadíssimo, né? Que foi o vídeo daquela saudação fascista que foi feita em frente a um prédio, ao prédio que era o antigo movimento social italiano. Eu vou mostrar aqui só pra vocês, deixa eu só ajeitar. Isso foi essa semana. Quem não sabe, essa daí é a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, e ela é cofundadora do Partido Irmãos da Itália. O Partido Irmãos da Itália foi uma organização surgida do movimento social italiano, que foi uma organização surgida do fim da legalidade do Partido Fascista Italiano. Só que os militares, os grandes quadros, os burocratas antigos do Partido Fascista Italiano organizaram esse movimento, o movimento social italiano, e que manteve-se bastante ativo, né, durante todo o século XX. E aí ela só fala que o partido é patriótico e conservador. Caralho, pesadíssimo, velho. Não, e assim, né? Acho que isso demonstra algumas coisas importantes, né? Muita gente veio me perguntar, né, com a exibição desse vídeo e tal, sobre ter ficado muito chocado, de ter ficado muito impressionado, porque realmente, né, são imagens muito impressionantes. E são imagens muito impressionantes porque eu acho que elas mexem muito com um certo imaginário, né? Um imaginário que eu acho que a gente está muito acostumado a associar com o fascismo. E aí eu lembrei também de, na verdade, uma outra coisa que me remeteu isso, né? Que é para debater um pouco a respeito dessa questão sobre o retorno do fascismo, né? Afinal de contas, a gente está falando de um retorno do fascismo? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente está profetizando aquilo que foi dito pelo marechal soviético Yukov. Nós libertamos a Europa do fascismo e eles nunca vão nos perdoar por isso. Então o vídeo de hoje é para debater um pouco mais aprofundadamente essa questão. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu acompanho bastante o Twitter do Rodrigo Ian. Se vocês não conhecem, siga. Ele é um historiador brasileiro que mora em Moscou e ele é guia turístico. Ele também é um dos fundadores da Estrela Vermelha, junto com o Cauê. E aí ele tá sempre postando atualizações sobre várias notícias que acontecem ali por aquela região da Europa Oriental, que acontecem ali pela região dos Bálticos, pela região do Cáucaso, da Rússia. Então eu lembrei disso porque ele tem postado durante vários dias que esse tipo de comportamento fascistizado tem crescido em vários países, né? Ele tem se mostrado cada vez mais. Então ele postou aqui de uma senhora sendo maltratada num ônibus na Lituânia porque ela estava falando russo. E que nos países bálticos, na Letônia, na Estônia e na Lituânia, são países que estão cheios de apoiadores, né, nazistas, fascistas, né? Sobretudo porque esses dois lugares até hoje são muito centrais no espalhamento do anticomunismo, né, no espalhamento dessa memória negativa soviética, e aí esse ódio se transforma em russofobia. Isso acontece não só nos Bálticos, está acontecendo nos Bálticos. A gente viu uma série de intelectuais, de pessoas que não tinham nada a ver com as calças, que eram russas, sendo expulsos dos territórios em que elas habitavam, dos seus empregos, dos seus trabalhos, porque isso ia pegar mal para a opinião pública. Isso saiu vários momentos ali logo depois do estourar da guerra da Ucrânia. A gente tem visto, então, esse avanço. Então, aqui, ó. E é um negócio importante porque essa expressão de fascismo, ela é uma expressão de fascismo que está muito ligada a uma corrente de pensamento hegemônico do Ocidente liberal. Então, é um fascismo que tem uma proximidade político-ideológica muito maior com esse bloco capitalista, com esse bloco da OTAN, da Europa Ocidental, acho que de um elemento mais ligado a essa nova ideia que os fascistas adoram falar, né? Eles vão dizer que não é fascista, mas isso eu acho que imprime bem o discurso fascista, que é a ideia do Ocidente, né? E aí eles são muitas vezes contrários a esses grupos, né, que são, por exemplo, russos, que são ali representantes de uma ideia contra-hegemônica. Só que do lado russo, a gente tem também elementos discursivos que reforçam essa perspectiva chauvinista, que reforçam essa perspectiva reacionária. Então aqui o presidente da Chechênia disse que Stalin foi um traidor em um dos discursos que se tratava da punição coletiva aplicada aos chechênios ao final da Segunda Guerra Mundial. Esses
chechênios que eram colaboracionistas. Importante ressaltar isso. Aí aqui, ó. O que tenho visto de perfil para a Ucrânia lamentando a destruição de locais dedicados à memória de 2 nazis, Bandeira e Shushkevich. Ignorar esse absurdo dificulta dissociar a defesa da Ucrânia da glorificação de colaboracionistas e do revisionismo histórico. Que ele falou do cinema. Museus sobre a DDR são famosos por forçar a barra na narrativa anticomunista. Minha explicação favorita. O partido não conseguia manter o poder apenas pela repressão. Então subornavam os cidadãos com moradia, aluguéis artificialmente baixos e dignidade. Como ousam, monstros! Muito bom. Então toda essa mensagem anticomunista, né, essa mensagem que busca consolidar manter, na verdade, né, uma hegemonia do Ocidente. E isso é parte também do que vem acontecendo, não só nessa região que o Rodrigo está retratando, né? Mas a gente pode observar que esse tipo de ocorrência aparece também quando a gente vai olhar, por exemplo, olha só, esse tipo de dinâmica, só para poder esclarecer, ela se manifesta de diferentes formas em diferentes lugares. Só que o que a gente pode perceber é que todas elas possuem um alinhamento com um programa econômico muito específico. É um programa econômico que parece não, né? Que é um receituário do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de políticas econômicas que, de alguma maneira, vão viabilizar esse desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, essa manifestação de russofobia nos Bálticos, né? De vangloriação de figuras colaboracionistas nazistas da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia, na Polônia, na Hungria. A gente tem também, no caso da França, por exemplo, a própria questão da islamofobia que cresce, né, assustadoramente, com a própria xenofobia que cresce também assustadoramente em Portugal, contra brasileiros, contra povos racializados, contra negros, contra árabes, contra pessoas que não fazem parte daquele conjunto da formação ocidental. Só que isso é interessante para a gente poder pensar, porque, na verdade, o fascismo ele nunca saiu da Europa. Essa é a questão, né? Aonde a gente conseguiu observar que houve um combate efetivo, não só ao fascismo como poder político dominante, mas mesmo a uma estrutura organizativa fascista, foi justamente perpetuado não pelo Ocidente. Porque depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, vários oficiais, vários militares, burocratas que faziam parte da centralidade do governo alemão, do governo italiano, são reabilitados, são reinseridos na sociedade. Várias organizações que são de caráter mantém-se existindo sob outro nome, sob outra capa civilizatória. A gente vê que na Itália, por exemplo, isso a gente pode até colocar que é um dos grandes erros, um dos grandes problemas que a política internacional de Stalin vai realizar, que é a entrega praticamente da Grécia, de mão beijada para a Inglaterra, e a desmobilização dos comunistas na Itália também. Então essa força que vai se organizar, vai se manter ali, naquele eixo ali do social-liberalismo, do conservadorismo, da social-democracia cristã, sabe? De todas essas categorias, ela vai continuar existindo. Porque hoje o partido que comanda a Itália, que é o Irmãos da Itália, e que é vinculado à Liga do Matteo Salvini, que é Salvini, que é um outro cara de direita também, e também é ligada à Força Itália, que é o partido do Berlusconi. Então, ó, tem uma matéria que contextualiza isso sobre o retorno do fascismo na Itália. Mas eu acho que é sempre importante a gente reiterar isso. O fascismo, ele nunca saiu da Itália, ele nunca saiu da Alemanha, ele nunca saiu da Polônia, ele nunca saiu da Ucrânia. Ele sempre se manteve lá, silenciado, adormecido, né? Mas sempre como uma válvula de escape para ser utilizada quando o momento de luta social das classes dominantes contra os comunistas, socialistas, anarquistas, enfim, pessoas que representem uma contra-hegemonia à ordem dominante, quando essa luta social ela começa a ganhar contornos mais evidentes, a crise econômica se acelera, você tem um processo cada vez maior de questionamento da estrutura dominante. Você usa essa articulação, você usa essas forças para garantir que haja essa estabilidade, essa saída à extrema-direita. A burguesia se usa disso, né? Abraça esse discurso para poder continuar o seu projeto. Então, ó, essa matéria do The Atlantic, ela é muito boa porque ela dá uma boa contextualização. Então, ela já fala tudo aqui, né? Que os Irmãos da Itália, que é o partido que ela lidera desde 2014, é oriundo do movimento social italiano, que deu lugar ao Partido Nacional Fascista, que foi banido depois da Segunda Guerra, mas que é isso, né? Continuou existindo. Então existe, isso é muito importante por parte dessas organizações, um resgate histórico a essa memória dos fascistas,
que garante esse tipo de coesão narrativa. Então os caras, eles são muito preocupados em manter essa identificação dos heróis, em manter essas homenagens ao Stepan Bandeira, ao Mussolini, a todos esses caras que representaram o quê? Essa faceta da saída da crise capitalista, da intensificação, né, dessas atividades capitalistas, porque a burguesia não foi eliminada na Itália fascista, e nem foi eliminada na Alemanha, e nem em Portugal, e nem na Espanha, e nem em outros lugares, né, na França, na Inglaterra, na Bélgica, nesses lugares. Eles nunca saíram de lá. Mas é isso, no final das contas, ó, a lista de inimigos de Meloni, e é esse discurso. É esse discurso que muitas vezes é visto como um discurso crítico à lacração. Por quê? Porque essa lacração, ela é entendida como uma ruptura na forma como essa memória é construída pelos fascistas. A memória de uma Itália conservadora, grandiosa, de uma Itália que tinha um lugar ao sol, né, de uma organização política muito importante. Quais são os causadores dessa instabilidade? São os imigrantes, são as LGBT, é a identidade de gênero, é o globalismo, é a imigração, tá ligado? Por quê? Porque todas elas são constituições, são histórias narrativas que ajudam, que auxiliam no processo de explicação da crise, mas que não vai ao fundo, que não fala da luta de classes, da crise capitalista, do poder da burguesia. Não fala disso. Por quê? Porque seus financiadores os impedem. Porque eles retratam esse lugar da burguesia num lugar abstrato. E aí é isso, né? No caso do nazifascismo, de uma conspiração judaico-bolchevique, de um setor da burguesia, de um setor dessa sociedade, do progressismo, da cultura do lacre, etc, etc, etc. Tudo isso para dar o quê? Consistência. Para dar consistência ao discurso. O fascismo europeu é necessariamente eugenista? Sim, porque ele está pautado sob uma lógica que visa manter uma estrutura de dominação de uma nação sobre as demais, pelo pretexto da criação de uma nação maior e de uma nação que está destinada àquela dominação. Então ela parte de um princípio colonialista. Ela parte de uma ideia que vem desse lugar, né? Esse lugar da dominação econômica, social, cultural, porque é essa compreensão de que existem civilizações maiores ou mais importantes e civilizações menos importantes. Tá ligado? Aí aqui, ó. Aí falou do Le Pen, não sei o quê. E é tudo isso, né? Mostrando falando aqui que nas localidades que governam, irmãos da Itália tornaram o serviço de aborto, procedimento é legal na Itália desde 78, mais difícil de acessar. Então é isso, no final é o reforço desse elemento conservador, desse elemento que visa combater essa cultura, essa nova cultura, que visa destruir o que é normal, destruir aquilo que é regular. Por isso que a gente fala que essa galera que vive enchendo o saco, falando de lacração, cultura woke, não sei o quê, tá um pulo, se já não tá, né? A gente fala que tá um pulo para dar o benefício da dúvida. Tá um pulo disso aqui, de transformar essas narrativas conspiratórias em elementos que dão consistência para o seu pensamento, que meio que conecta os fios. Aqui ela fala, faça coisa do passado. Não, é isso. É outro nome. Você vai colocar outro nome. Você dá uma outra paginação para que aquilo se torne mais palpável. Aqui, a Itália nunca passou por um processo equivalente à desnazificação da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E ainda assim, a desnazificação que acontece na Alemanha é muito mais intensa, muito mais programática, muito mais estruturada na Alemanha Oriental do que no ocidental. É um detalhe importante. No início da Guerra Fria, os aliados, e aí é por isso, queriam bloquear o maior partido comunista da Europa Ocidental do poder. Tanto que os Estados Unidos interferiram em diversas eleições na Itália, porque os partidos comunistas os partidos de esquerda, da classe trabalhadora, seriam vitoriosos. E eles interviram no processo eleitoral. Quando Giorgio Almirante e outros fascistas que serviram Il Duce fundaram o MSI em 46. Na década de 60, o MSI havia se tornado o quarto maior partido, mas permaneceu em grande parte à margem da política italiana por causa da força eleitoral da esquerda. A vontade política do MSI de devolver a extrema-direita ao poder nunca diminuiu. O colapso do comunismo na União Soviética e na Europa Ocidental criou um novo espaço para o direito de florescer. Entrou o bilionário Berlusconi e seu novo partido Força Itália. É isso. É o rearranjo das forças para que esse agrupamento ganhe essa notoriedade e essa possibilidade de mobilização de novo. E a desnazificação aqui no Brasil. Lembro de ter visto algo que aqui tinha o maior braço na
na época depois da Alemanha. Sim, isso influencia diretamente para que esse pensamento de apoio ao fascismo seja forte? Exatamente, porque esse tipo de dinâmica que existia no Brasil também era muito fortalecido pelo governo Vargas. A mesma linha do eugenismo e essa mesma linha de proximidade também, né, com os Estados Unidos, como esse combatente do medo vermelho. O governo de centro-direita de curta duração de Berlusconi também incluiu a Liga do Norte e trouxe os neofascistas do MSI para uma coalizão do governo pela primeira vez na Europa desde 1945. Seu partido foi rebatizado como Aliança Nacional, mas a chama tricolor do MSI permaneceu. O líder da Aliança Nacional, então a Aliança Nacional é esse partido que foi gerado do movimento social da Itália, que é o herdeiro do Partido Fascista Italiano. Gianfranco Fini usava ternos de negócios e desencorajou saudações fascistas entre os fiéis do partido, mas ele saudou Il Duce como o maior estadista do século XX. Meloni se juntou à ala jovem da MSI em 92, quando adolescente. 4 anos depois, como uma jovem ativista eleitoral para seu partido, ela ecoou os elogios de Fini ao ditador. Acho que Mussolini era um bom político, disse ela ao entrevistador de TV. Tudo que ele fez pela Itália. A atual popularidade do partido de Meloni, em parte, indica a fraqueza da centro-esquerda italiana, que tem lutado para empacotar suas ideias de maneira que se conectem com os eleitores. Porque no final das contas é isso, né? A extrema-direita acaba virando o veículo de comunicação das insatisfações mais estruturais da classe trabalhadora, porque a centro-esquerda está preocupada em fazer uma aplicação de uma política econômica que vai beneficiar, no caso da Itália, a União Europeia, a zona do euro, e vai jogar a Itália num lugar de cada vez mais acentuação da crise econômica que ela vive, de desindustrialização, precarização da força de trabalho e tudo mais. E aí os fascistas italianos se utilizam de outros elementos ao redor da sociedade para poder explicar a origem dessa crise, né? Em muitos aspectos, são atualizados do governo de Berlusconi, que passou a formar. Em 2009, o processo foi formalizado em uma fusão da Força Itália e da Aliança Nacional para formar o novo partido Povo da Liberdade. As coalizões de Berlusconi demonizaram os imigrantes e os destiveram, alimentavam temores anticomunistas. Durante todo o tempo, olha só que surpresa, Berlusconi brincou com a nostalgia pela promessa de lei e ordem do fascismo, mesmo quando ele branqueou sua violência. Mussolini nunca matou ninguém, disse ele à revista britânica Spectator em 2003. Olha isso, em 2003, gente, 2003. Ele enviou pessoas para confinamento para ter férias. As prisões fascistas em ilhas como Ponza, onde a tortura era praticada, não eram resorts de férias. Sua declaração também negou os assassinatos em massa dos fascistas na Itália e suas colônias, incluindo a Líbia, e ignorou sua participação no Holocausto. Inclusive, uma das coisas que viabilizou o crescimento das milícias fascistas na Itália na década de 20 foi o financiamento feito por empresários e latifundiários que estavam vendo o crescimento do Partido Comunista Italiano acelerar e a sua organização, sobretudo no campo. Depois que essas milícias fascistas passam a se organizar, a serem financiadas e se mobilizarem militarmente contra os comunistas e os anarquistas, aí sim a popularidade comunista e anarquista cai muito. A organização sindicalista cai muito. Porque a violência que os fascistas vão empreender contra esses grupos é gigantesca. Meloni, olha aí, está articulado há muito tempo. Meloni serviu como ministra da Juventude no último governo de Berlusconi, que provou ser um laboratório para políticas que ela fez. Em 2008, um dos ministros de Berlusconi afirmou que as altas taxas de natalidade dos imigrantes, juntamente com o envelhecimento da população da Itália e o lento crescimento demográfico, fariam com que os italianos desaparecessem em 2 ou 3 gerações. Gente, esse é o discurso do medo implementado pela lógica fascista. Esse medo encontra uma audiência por causa das taxas de natalidade historicamente baixas da Itália, mas também fomenta atitudes racistas sobre quem deveria ter bebês. Quem poderia imaginar? Essa preocupação nacionalista ecoa as advertências de Mussolini. Os raios estão vazios e os cemitérios estão se expandindo, declarou Il Duce em 27. Gente, olha esse requentado. Olha esse requentado. É um requentado de ideologia facho. Toda a raça branca ocidental poderia ser submersa por outras raças de cor que se multiplicam com um ritmo desconhecido do nosso. A reviravolta de Meloni sobre esse tema é substituição étnica. Desde 2017, ela tweetou repetidamente que a identidade italiana está sendo deliberadamente apagada por globalistas como Soros e autoridades da União Europeia, que conspiraram para desencadear a imigração em massa descontrolada. E aí, ao mesmo tempo que ela é contrária ao discurso dos bilionários da União Europeia, ela se utiliza dessa mesma plataforma para jogar a responsabilidade desses problemas em uma lógica de conspiração, em uma lógica de que é uma fração especial da burguesia da União Europeia, dos Soros, dos bilionários, dos globalistas, etc., que é responsável por toda essa destruição, que é responsável por essa suposta destruição do povo italiano. Quando, na verdade, ela está diretamente relacionada às condicionantes econômicas, às condições econômicas que as pessoas estão vivendo. As pessoas têm menos filho por N razões, por uma questão econômica, por uma questão cultural, por inserção no mercado de trabalho, por redistribuição do trabalho doméstico. Tem uma série de questões que explicam isso. Só que se utiliza de uma explicação fácil
de uma explicação altamente ligada ao senso comum para fazer valer essa visão. O estilo paranoico na política italiana se traduz em propostas xenófobas para negar a cidadania a crianças nascidas na Itália de países estrangeiros e cortar o acesso de estrangeiros a benefícios sociais. A fusão do povo da liberdade implicou uma perda de autonomia para a tradição neofascista. Porque aí é isso, né? Você vai ter que dialogar com outros setores da burguesia. O rompimento da coalizão de Berlusconi em 2011, quando a crise da zona do euro forçou sua renúncia, criou uma oportunidade para ser o parceiro de extrema-direita a fazer um novo começo. Os irmãos da Itália se formaram no ano seguinte. Como tem crescido, Meloni andou uma linha dupla, negociando em teorias de conspiração de extrema-direita às vezes, enquanto afirma ser um conservador tradicional em outros. A abordagem provou ser sinistramente bem-sucedida. Aí, é claro, você cumpre o receituário da economia liberal, dos setores da burguesia conservadora, e ao mesmo tempo você consegue mobilizar os setores mais proletarizados e que estão mobilizados por esses discursos, que é aquilo que faz parte do senso comum. Inácio La Russa agora é vice-presidente do Senado italiano, e ano passado a neta de Mussolini, Rachelle, que é um político da Brothers of Italy desde 2016, foi reeleita para o Conselho Municipal de Roma, com mais votos do que qualquer outro candidato. O que podemos esperar se o primeiro governo de extrema-direita, liderado por mulheres, surgir após a eleição da próxima semana? Parece improvável que Meloni sustente seu extremismo ou mude seu alinhamento com os partidos não liberais na Europa, como o Fidesz na Hungria. Afinal, buscar políticas anti-imigrante e anti-LGBT linha dura em nome da defesa da civilização cristã branca funcionou bem para eles. Como Orbán, a Meloni tem feito uma causa comum com os Estados Unidos, republicanos participando da Conferência de Ação Política Conservadora e do Café da Manhã Nacional de Oração. Por quê? Porque é uma articulação internacional, gente. Porque é um agrupamento da linha política dominante internacional, com braços nos Estados Unidos, na Hungria, na França, na Inglaterra, no Brasil. Não é um fenômeno local, é um fenômeno de caráter internacional, que tem suas particularidades, suas singularidades, mas ele se expressa de forma internacional. As formas políticas de seus parceiros de coalizão dificilmente inspiram o otimismo de que qualquer governo que Meloni liderasse respeitaria o Estado democrático de direito, né? No caso, o burguês liberal. Berlusconi é um criminoso condenado e em 2018, pouco antes de Salvini se tornar ministro do interior, o líder da Liga pediu uma limpeza em massa dos imigrantes. Um cenário em que a reversão dos direitos civis por um governo liderado por Meloni pode colocar a Itália no caminho do conflito com a União Europeia não é absurda. É um novo Brexit. É um sair da Itália. Essa situação com a Hungria, que uma recente resolução do Parlamento Europeu disse que não pode mais ser considerada uma democracia plena. O governo de Orbán usa esses confrontos para sua guerra cultural populista, mesmo que continue a receber bilhões de euros em financiamento da União Europeia. Os irmãos da Itália também poderiam tentar revisitar uma reforma constitucional que propôs pela primeira vez em 2018, mas foi rejeitada pelo parlamento. A medida tornaria o presidente eleito diretamente e não por um colégio eleitoral. Eleição por colégio eleitoral. Por sua vez, um chefe de Estado escolhido pelo voto popular parece mais democrático, mas outras coisas estão em jogo. O colégio eleitoral da Itália foi introduzido pela Constituição de 48, igual nos Estados Unidos, e consagrou proteções antifascistas contra a possibilidade futura de aquisição do governo por um demagogo carismático. Ostensivamente, o sistema político da Itália também é parlamentar, o que torna o primeiro-ministro responsável como o executivo-chefe do governo. A presidência deve ser um papel de figura de proa, a uma remoção do partidarismo do dia a dia. Mas a defesa dos irmãos da Itália do presidencialismo, como a ideia de um chefe de Estado mais robusto com mandato popular, é conhecida na Itália. Como é conhecida na Itália, naturalmente colocou os partidos de centro-esquerda do país no limite. Porque não vai ter... Imagina, né? Uma figura popular como essa não tem como parar um processo eleitoral. Hillary Clinton, que também é outra fascista, também comentou sobre como os partidos de direita às vezes podem parecer melhores em promover as mulheres. Mulheres como Meloni são protegidas pelo patriarcado, disse ela, porque muitas vezes são as primeiras a apoiar os pilares fundamentais do poder e do privilégio masculino. O slogan do partido de Meloni, Deus, Pátria, Família, celebra esses pilares, e veio da ditadura de Mussolini. Então é isso, né, gente? Eu acho que é importante para poder reforçar esse aspecto de que o fascismo ele nunca saiu da Itália. Né? Ele nunca saiu de nenhum desses lugares. E acho que isso ajuda, né, a gente a perceber que o retorno dessa narrativa, né, o retorno dessa dinâmica de como o fascismo se apresenta como alternativa e com essa consistência toda, ela não é uma novidade. O fascismo ele nunca saiu da Europa para ele retornar. Ele sempre esteve ali, à margem, ele sempre esteve ali operando por debaixo dos panos para, no momento da crise, esses setores conseguirem tomar o poder de novo. E com a anuência, a leniência das burguesias que querem soluções para a crise econômica, que garantam a reprodução social do trabalho,
da contratação do capital-trabalho, esses grupos ganham esse apoio, esse financiamento. Olha aí o Berlusconi com a Meloni, o outro mano lá, o Salviani lá, tá ligado? São setores que se coadunam, são setores que estão ligados intimamente. O fascismo nunca saiu da Itália, por isso que ele nunca retornou, ele sempre esteve ali, pronto, à espreita para aparecer quando for conveniente.